familiares, pessoas da fé, precisamos dar apoio para eles. Por quê? Eles não estão decidindo hoje, assim, não, eu vou para uma mesa de bar, não, vou sair com os amigos, vou viver uma vida louca, vou beber, vou fumar, enfim. Como nós temos históricos de uma geração, de uma juventude nesse tempo que decide dessa maneira. Por mais que sejam influenciados da maneira errada, eles decidiram. Então, decisões são importantes. E dentro dessa decisão, aqui, queridos, nós podemos ver o salmista pedindo algo no versículo 12, olha só o que diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Porque por mais que essa idade seja nova, por mais que a gente olhe e pense assim, vocês têm certeza dessa decisão? É isso que vocês querem? Porque não pode ser um modismo, não pode ser uma escolha emocional, não pode ser uma decisão de alma. Tu tem que ter uma convicção de fé. E fé se fala das questões espirituais. Então, esse desejo de você buscarem a Deus assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Porque hoje são 15 anos, daqui a 3 anos são 18. Outras responsabilidades virão, outras demandas da vida virão. E ali nós já temos um com 18, e ele sabe muito bem, né, como é os desafios, sabe a responsabilidade de trabalhar, de ajudar em casa, enfim. Mas é exatamente isso. Daqui a 3 anos, será 18 para a maioria de vocês. E as decisões que vocês tomam hoje, elas irão construir o dia de amanhã de vocês. Talvez nós aqui adultos, que já passamos dos 30, dos 40, né, não vamos longe, vai parar por aí, mas nós tomamos talvez decisões muito erradas lá atrás, e que hoje nós estamos em algumas situações costurando. E a palavra fala que nós não podemos remendar panos velhos, nós não podemos colocar coisas novas no que é velho, e a gente sabe o trabalho que dá, é ou não é? Sabemos o trabalho que dá do que voltar e poder e ter que consertar determinadas coisas. Mas vocês podem fazer diferente. E eu sempre falo constantemente para vocês, às vezes é fácil criticar os pais, é fácil apontar os erros dos pais, é fácil mostrar as coisas erradas, mas vocês têm a oportunidade, porque eles podem estar vivendo uma situação, uma história, mas vocês têm a oportunidade de fazer diferente. Por isso que às vezes criticar nos traz um respaldo assim, e eu, quando chegar a minha vez? Será que eu vou decidir pela área profissional certa? Será que eu vou decidir a área na vida acadêmica certa, na faculdade? Será que eu vou decidir a pessoa que vai me ajudar a construir no casamento, construir uma família? Porque são decisões importantes. Eu sempre falo, quando você decide fazer uma faculdade, depois do primeiro período, você vai lá, tranca ou muda e pronto. Você compra um carro na cor vermelha, não quer? Vai lá, vende, compra um azul. Mas tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Mudar de um Deus. Principalmente desse Deus que é único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Nós não podemos mudar. Nós não podemos um dia desistir dessa fé e achar que a gente pode se esconder em muitas ruas, em muitas vias, em muitas escolhas. Nós não podemos nos esconder. E às vezes a gente quer. Talvez você nessa noite está aqui e está assim, uau, é isso mesmo. Mas exatamente, você um dia decidiu por Cristo, com toda certeza. Não é Ele que se afastou. Talvez seja você. Mas é uma decisão que, por mais que a gente queira fugir, tem um selo, tem uma marca, tem uma semente na sua vida. Tem uma semente na vida de vocês. Então é importantíssimo isso. Tem decisões na vida que não se mudam. Por isso, uma outra decisão importante, casamento. O mundo, obviamente, nas circunstâncias, é muito mais fácil separar. É muito mais fácil separar. É menos complicado, é ou não é? Mas a gente sabe a sequência, ou as sequelas, na verdade, que os filhos carregam disso. Então, casamento também é uma coisa que não se deveria mudar. Que não se deveria. Por isso, hoje é importantíssimo que há decisões na vida de vocês que vocês vão tomar e que vai influenciar diretamente o momento, o adiante e o adiante nas gerações de vocês. Não tem como. Não é? E talvez vocês assim, uau, que responsabilidade. É o que vocês têm visto nesse tempo. Jesus não está esperando as pessoas chegarem a 40 anos para explicar a demanda e dizer bem assim, ó, a vida na fé é isso, não.
Jesus está esperando um coração aberto para revelar o seu reino a essas pessoas. E por mais que a gente entenda que há muita demanda, a melhor escolha é essa. A melhor escolha é essa. Amém? E aqui o salmista pede exatamente isso. Ensina-nos a contar os nossos dias. Mas para quê? É ou não é? Hoje, nós, na nossa vida natural, nós queremos saber, amor, por favor. Por favor. Aqui, ó. Não pode ficar aqui, por favor. A pastora vai ceder aqui o lugar. Ok. Seja bem-vindo. Amém. Queridos, ali é isso. Olha só, amados, então é importantíssimo porque às vezes nós queremos o quê? Nós queremos, no nosso natural, entendemos que hoje é sábado, amanhã é domingo, alguns de vocês vão para sítios, vão tomar um café da manhã com amigos, familiares, vão acordar um pouco mais tarde. Você sabe que amanhã é o dia de folga. Você sabe. Você sabe que na segunda-feira vai começar a rotina do seu trabalho. Acordar cedo, pegar busão, ou se tem carro, vai pegar um trânsito, tudo mais. Você sabe disso. O salmista fala aqui que quando a gente está nessa rota só do natural, tem outras coisas que passam na nossa vida. Outras coisas importantes. Às vezes os filhos vão crescendo aqui, né? Essa turma não tem barba não, né? Ainda não, né? Mas um dia a barba vem com a responsabilidade. Pode crer. Pode crer. Olha o Arthur ali. Então, nós precisamos entender que a vida passa. As coisas vão passando. E às vezes você está nessa correria do natural, do trabalho, faculdade, que é normal. Você tem mesmo que ter essa pegada da faculdade, trabalho, empresa, se você é dono, isso e tal. Você tem isso. Mas não deixa passar as coisas importantes. Não deixa passar as coisas, porque tudo que a gente faz, corre para o trabalho, hora extra e tudo mais, tem, amados, um preço. E é bom quando vem o final do mês, o salário, essas coisas, sim ou não? É, porque ninguém trabalha de graça, sim ou não? Mas eu vou dizer, tem coisas que têm preço e outras têm valores. E família tem valor, filho tem valor. Tem coisas, amados, que a gente não tem como, não é dinheiro. Um momento em família, com filho, um momento especial como esse, que vocês saíram da casa de vocês, alguns mais longe, outros mais perto, mas vieram, né, estão aqui nesse aperto e tudo mais, mas vieram, porque isso não é preço, isso é um valor, é um princípio espiritual. Você está vendo alguém que é de você, está dando um passo, e isso é muito importante no dia a dia. É claro que alguns deles podem ter algumas situações que na fé vão precisar compreender, e não seremos nós que iremos colocar o jugo sobre eles, mas nós temos que instruí-los, amém? É um papel de todos nós, das pessoas que têm mais idade, né, dos primos mais velhos, dos tios, dos pais, dos avós, todos nós, é nossa responsabilidade ensinar uma geração o que é a diferença entre valor e preço nas coisas, princípios e regras. Nós precisamos. E aqui, exatamente, o salmista pede isso, mas para que ele quer que ensine os dias? Olha só o motivo. Para que alcancemos um coração sábio. Olha só, ensina-nos a contar os dias para que nós possamos alcançar um coração sábio. Porque de tudo que nós devemos guardar, nós sabemos que, né, por mais que a gente guarde algumas coisas materiais, elas se vão. Mas de tudo que a gente deve guardar é o nosso coração. Porque ali vem de decisões, e quando a Bíblia fala de coração, não está falando aqui, ó, do instrumento natural, do órgão natural, coração, mas está falando da mente, dos pensamentos. Ok? Então isso é importante. E hoje, baseando essa decisão de vocês, que sejam para ter um coração sábio. Que não seja apenas para ter um título de, ou falar, é porque eu me batizei nas águas. O que significa isso? Tem que ter um significado maior. Não apenas um momento, mas tem que ter um peso de construção. Aleluia? Amém, queridos? Então, nós precisamos entender e compreender isto. Eu quero lá em João, vou ler aqui mais 2 textos, para a gente, né, poder ter esse momento, esse ato profético. Em João, no capítulo 3, ali conta uma história, amados, muito interessante, muito poderosa, afinal é uma história, porque por mais que a gente imagine, tenha, eu sempre falo isso, viver uma fé ritualística. O que é uma fé ritualística? É a gente frequentar, estar em um ambiente, né? Mas só que dentro de nós está faltando algo. Então vocês que vão se batizar, não estejam apenas, mas que vocês sejam a diferença.
que vocês sejam o sal, que vocês sejam a luz. Entendam que isso é uma construção. Começa com querer. Toda definição, ela começa com querer. E o inimigo, ele vai exatamente trabalhar para que vocês não desejem mudanças, não desejam decisões que trazem transformação. Por quê? Porque começa com a decisão. Mas a prática é exatamente o que nós precisamos. Então, esse momento, para todos nós mesmos, né, até para nós que somos ministros, sempre entender que nós não podemos estar aqui na frente apenas por estar, mas com um propósito. E quando a palavra nos fala desse texto de um homem que já estava ali muito tempo em seu ministério, né, já estava ali muito tempo trabalhando ou desenvolvendo, que é exatamente Nicodemos. Versículo 1. Rapidamente vamos pegar mais esse texto e um outro. Ó. Havia entre os fariseus um homem chamado um dos principais, olha só. Ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que era conhecida, ele era uma pessoa que ensinava, né? A gente sabe que ele era um dos mestres e ensinava ali os judeus. Olha só, um dos principais judeus, este de noite foi ter com Jesus. Então, uma das pregações que Jesus, um dos ensinamentos que Jesus trouxe, Nicodemos, né, na postura, na posição, já numa posição religiosa, viu e olhou bem assim, este homem, ele traz ensinamentos fortes, profundos e verdadeiros. Só que, obviamente, que a religiosidade, ou até mesmo a cultura judaica, impedia dele chegar-se e perguntar, e talvez ali pela pressão social que existia, né? Pressão, vamos dizer, da liderança judaica, ele não podia se expor. Mas a Bíblia fala que chegou um momento, de noite, ele foi até Jesus, olha só. Então é muito importante, amados, porque a sociedade talvez pressiona você e fala bem assim, ser crente é ultrapassado, ser cristão é isso e tudo mais. Nós sabemos que nosso meio cristão tem muitas falhas, gente. E nos últimos 10 anos, muitas falhas têm acontecido. Talvez seja porque nós temos nos afastado da palavra de Deus. Eu sempre falo, quando a gente se afasta da palavra de Deus, abre-se caminhos para coisas ruins. E então, queridos, Nicodemos foi até Jesus. Olha só, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que significa mestre. Sabemos que é mestre, vindo da parte de, porque ensina, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo, uma vírgula aí. Sabe por que Jesus falou 2 vezes em verdade? Isso é muito interessante. Porque, amados, nós sabemos que quando Jesus veio, o povo já vivia uma verdade. Então, talvez essa conotação, conjecturando, em verdade te digo, porque a verdade de Jesus era muito maior do que a verdade que eles já tinham no coração. Que nós sabíamos que eles viviam a lei. Então, Jesus estava trazendo uma verdade superior. Talvez foi impressa uma verdade no seu coração, na sua mente. Mas eu quero te dizer que a verdadeira verdade está nos lábios de Jesus para você. Não interessa o que as pessoas falam, não interessa, né? Aqui o Joaquim dando o testemunho dele, e esses dias nós estávamos na escola onde ele estudou, eu fui na formatura dele também. Quando ele chegou lá para participar do evangelismo, né, que alguns estão aqui, a diretora e os professores, amados, com um sorriso aqui, vendo o Joaquim, e talvez você conheça o Joaquim, né? E conhecia talvez um outro nome, né? Não sei qual era o nome que você dava para ele. Nomes terríveis, né? Talvez. Mas eles, amados, ficaram tão impactados que, eu estava falando, fizeram fila para bater foto com o Joaquim. Eu falei, que negócio é esse, famosinho? Fizeram foto, gente, o pessoal ali que conhece o Joaquim. E aí, amados, mostra que a mudança começou. A mudança é construída. Não é porque vocês ou nós sabemos um pouquinho da palavra de Deus que nós conhecemos tudo. Não. A mudança ela é constante. Nós sempre devemos estar nos aperfeiçoando. Nunca caia nesse erro. Nunca se ache melhor do que ninguém. Nunca. Sempre tenha o coração humilde, porque o melhor do que todos é aquele que está acima de todos nós, que é Cristo Jesus. Amém? Ele sim é bom, ele sim é maravilhoso. E então, você vai ver que Nicodemos chega e Jesus fala exatamente isso no versículo 3.
em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, olha só, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amados, hoje nós temos ensinamento, mas imagina nós, quem conhece aí um pouco da palavra, se nós estivéssemos naquele tempo e Jesus tivesse falado isso para nós. É ou não é? Como é que eu vou? E foi exatamente isso que Nicodemos disse. Como é que eu voltarei a nascer de novo? Acaso eu voltarei para o útero da minha mãe? É ou não é? Para você ver, um homem que tinha obviamente, mais de 40 anos de ministério, uma pessoa conhecedora ali, ensinava, tem coisas espirituais que a gente só entende se nós abrirmos nosso coração. Se nós pegarmos a palavra para querer defender a nós mesmos, debater, de nada adianta. Porque o que está nisso aqui deve vir do Espírito. E o Espírito sempre trará entendimento e discernimento. Sempre trará libertação. Amém? Amém? Não sejam pessoas que fiquem batendo. Não seja assim. Vivam a verdade. Eu sempre falo, o melhor evangelismo é as pessoas verem em você mudança. O maior testemunho não é eu chegar aqui na frente e ficar falando alguma coisa da minha vida pessoal para você. Eu posso e pode edificar a igreja? Pode. Mas o maior testemunho é quando alguém conhece e fala assim, aquele homem é íntegro. Aquele jovem ali fala a verdade. Aquele jovem ali tem um procedimento ali, um caminhar verdadeiro. Esse é o maior testemunho. É a nossa ação. Muito mais, amados, do que palavras. Porque a gente tem visto o quê? Muitas pessoas falando, pregando, mas a vida é contrária ao que fala. Então nós precisamos ser uma geração, amém? Precisamos ser uma geração de ação. E não somente de palavras. Não podemos ser uma geração apenas de palavras. Nós precisamos ser uma geração de ação. Amém? As pessoas elas vão querer ver isso. Amém? Continuando aqui. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo... Olha aí, né? Então, para alguns é crise vocês se batizarem, ou que tem um sinônimo do querer nascer de novo, porque vocês são novos. Para Nicodemos, porque ele se sentia velho. Olha só, né? Engraçado. Por isso que nós começamos em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar. Em que momento é, Senhor Deus, que eu preciso fazer as coisas que tu queres que eu faça? Sim ou não? Porque muitos vão dizer assim, é novo. E muitos vão dizer, é velho. Em que momento é? No momento que o próprio Espírito testificar na vida de vocês. E que eu sempre falo, que não seja por pressão, não seja porque, é legal. Porque a vida com Cristo, quem falou ou ensinou que é legal, amados, não é legalzinho não. Mas é uma vida que recompensa. Tanto nesse tempo e muito mais no vindouro. Amém? Porque tem lutas, tem desafios, mas é tão bom você lutar por aquilo que é certo, sim ou não? Quem já lutou aqui na escola, né? Não levanta a mão não, Joaquim, tá? Quem já brigou na escola, é ou não é? Quem já brigou na vizinhança? Quem já pegou panela de pressão e já jogou pro quintal da vizinha, é ou não é? A gente tem uma força para brigar com essas coisas que são fúteis, sim ou não? É ou não é? Quem já brigou agora, né? Nas redes sociais, não sei o que, haters, né? Isso e tal. É ou não é? A gente tem uma disposição para isso. Por que não lutar por uma vida melhor? Por que não lutar por uma vida realmente que vai te levar a uma rota de vitória? Sim ou não? Por isso que eu falo, tem lutas que não vale a pena não lutar, mas tem lutas que vale a pena. E essa aqui é uma luta que vale a pena. Você permanecer todos os dias. Porque tu acha que Satanás não vai se levantar todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, com desânimo, com todo tipo, aonde ele sai. Satanás, ele nunca oferece o prato que a gente não tem vontade de comer. Ele vai sempre oferecer aquilo que nós temos vontade. Sempre vai oferecer aquilo que nós temos sede, que está aqui dentro. Por isso nós precisamos tirar as vontades e a sede das coisas ruins e buscar ter fome e sede de justiça da palavra de Deus e da vida de Deus. Amém? Aleluia? Então isso é importante. E aí então, queridos, Nicodemos pergunta isso, versículo 5 agora. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos te digo, que quem não nascer da água, olha só, que hoje vocês estarão nesse ato profético, o nascer das águas. Porque, segundo a Bíblia, ela fala que esse nascer das águas é o batismo de João.
que é o batismo para o arrependimento, ok? Então esse momento é o batismo de arrependimento, que significa assim, uau, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de percurso, eu quero convergir. Eu estava numa rota que eu estava com desejo de fazer, estragar minha vida, mas agora eu estou decidindo fazer uma nova caminhada. Então você está o quê? Se arrependendo, deixando as coisas para ter uma nova posição na sua vida. E aqui, Jesus fala bem assim, o nascer da água, ok? Que é o batismo nas águas aqui. Respondendo Jesus novamente, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ok? E isso é muito interessante, amados, porque você vai ver aqui que o primeiro nível para a gente poder ter isso é o quê, amados? Nascer da água. Ok? Então pode ser um incentivo, talvez você até incentive alguém que está um tempo e está com aquele pensamento, se eu me batizar nas águas e no dia seguinte eu errar e pecar? Porque é essa a estratégia de Satanás. É essa. Não é o que tu vai fazer, o que os teus pensamentos mostram no dia seguinte, mas é aquilo, o quanto você vai se entregar para Jesus, para Ele poder te guiar, o Espírito Santo para Ele poder te fortalecer. Como eu falei, né? Não é que ali teve esse momento, esse ato e pronto, não mudou. Ali é um ato profético. A mudança começa aqui, Romanos 12, 2. Ok? Continuando. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito, por isso que é necessário. Então, não é esse cheiro aqui de carne assim, ó. Não é, mas são exatamente o que está dentro. É a essência que está dentro que exala, ok? Os pensamentos. Então essa vai ser a guerra. Se já brigaram na Escócia, já lutaram por aí e tudo mais, lutem agora a luta que é realmente válida. Luta pela vida, pela integridade, pela honra, pela justiça, pelas coisas certas. Amém? Coloque a força de vocês. E essa luta não é na força do braço, tá? Só para entender. É uma luta que é no Espírito. Não te admires, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra de onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aleluia. Então é importantíssimo isso. A pergunta é novo? É tão novo? Vocês têm que saber. Porque, na verdade, amados, a maturidade, ela não vem com a idade. Porque tem muitos homens, 30, 40, que ainda não perceberam o quanto é importante contar os dias para dar valor à vida, entendeu? Então, não é questão da idade, é o quanto vocês estão comprometidos de construir uma vida de maturidade. E a maturidade, claro, né, que a gente também, ninguém vai cobrar algumas coisas, mas a maturidade é nas escolhas. Quando a língua estiver coçando para responder atravessado, né, as mães, né? Quando situações vierem para desequilibrar, é nesse momento que você vai ter ali, ó, uma autoavaliação e dizer assim, não vou fazer isso. Não vou. Aí o que você vai gerando? Maturidade. Postura e posicionamento de maturidade. Amém? Então nós precisamos entender isso. Queridos, para a gente finalizar o último texto aqui, que ainda fala sobre esse momento sobre batismo. Está lá em Mateus, no capítulo 3 também. Mateus, capítulo 3. Versículo 13, vamos ler esse versículo do capítulo 3 e vamos passar para o capítulo 4. Vamos lá? Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: E por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ok? Amados, é importante, isso obviamente que a gente não abre discussão, mas só um ponto. Se Jesus, sendo Jesus, se batizou, é ou não é? Claro, para seguir ali a regra judaica, mas se Jesus, que é Jesus, ele entendeu a importância do batismo, porque às vezes a gente coloca justificativa.
Então, quando nós vivemos isso, nós estamos, obviamente, seguindo um passo, uma direção, ok? E aí a gente vai lá para o capítulo 4, para a gente fechar e finalizar esse momento de palavra aqui. Diz o seguinte, Jesus, obviamente, após ser batizado, aqui, por favor, Jonathan, para não ficar sem entendimento, versículo 15, lá do 3, e a gente continua no capítulo 4. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo sobre ele, a pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que lhe dizia, vamos lá junto, eu quero que você leia esse versículo 17 juntos. E eis uma voz... Ok, ponto. Amados, desde o princípio, quando Deus criou todos nós, Deus criou na essência de pai, a essência paternal. E Deus, Ele quer que nós sejamos filhos, amém? Então, a identidade nossa em Cristo Jesus, sendo um filho, é que nós somos todos o quê? Filhos de Deus, amém? Então, esse momento é muito tremendo, por quê? Porque Jesus é batizado, e ali... quando ele sai, o que acontece, amados? Uma voz é direcionada a ele. Olha só o que diz. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Isso é tremendo. Porque o novo nascimento, ele traz essa identidade de filhos que nós somos. Amém? Nós não podemos ser meros religiosos. Nós temos que ser filhos. Filhos de Deus. Amém? E agora, é claro, como esta identidade, assim como essa identidade, e assim como outrora, que todos nós estávamos destituídos desta glória que é Cristo em vós, a esperança, amém? Então, como nós estávamos destituídos, nós estávamos em caminhos errados. Nós estávamos vivendo uma rota errada. E aí, então, a identidade que estava em nós não era a identidade de filhos de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus enquanto Pai, Ele nos dá essa identidade, amém? E aí, tendo essa identidade, nós temos o grande confronto, porque a pior coisa para o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, amados, é alguém ser visto como um filho de Deus. E aí, olha só o que acontece. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Daí existia um processo, ok? Então, vai ter lutas, processos, desertos, adversidades, mas entendem, o Espírito ele precisa estar na vida de vocês. A pior coisa, e alguns de nós aqui sabemos, é passar luta sem Deus, passar guerras sem Deus. E a gente sabe quando a gente está ali numa luta, que a gente sabe que é porque a gente saiu da rota de Deus. Mas por isso, se tiver de passar deserto, lutas, adversidades, passem o Espírito Santo dentro de vocês. Porque vai vir investidas. E a investida do inimigo não é fácil. Olha só. Continuando o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Eis que o tentador... Vocês sabem quem é esse tentador, né? Ok? Eis que o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és... Olha só. Ok, não. Perfeito. Se és... filho de Deus. Preste atenção. Sabe o que acontece quando você deu o primeiro passo, decidiu por Cristo? As primeiras investidas de Satanás foi lembrar o teu passado, lembrar o passado de vocês. Falar assim, que nada, não mudou nada, tá aí, ó. E muitas pessoas desistiram no deserto. Porque não é fácil. Jesus mesmo teve fome. Estava jejuando e teve fome no deserto. É diferente de nós ter fome, tu sabe que tu vai chegar lá no centro, uma banquinha, um pãozinho de queijo e um cafezinho quente, né? Que o mineiro gosta. É ou não é? Tu sabe que vai ter lá no centro isso, é ou não é? Mas Jesus sabia que o próximo passo não teria um pãozinho de queijo, não. A fome estava ali. E a guerra, amados, era muito maior. Então, tem lutas que nós precisamos entender. E Satanás investe nesta área. Porque muitos aqui talvez decidiram por Cristo e o inimigo veio com toda a força. Lá atrás, o que Jesus ouviu? Tu és o meu filho amado.
E adiante o que Satanás disse? Se tu eres filho de Deus. Então, Satanás vai investir muito para roubar a identidade de quem nós somos em Cristo. Uma parte da grande igreja, amados, está como igreja, mas foi sequestrada a identidade dela. Por isso que nós vemos escândalos de todas as formas. Tantos, não vale nem a pena contar, mas escândalos de todas as formas. É nisso que Satanás vai trabalhar, para descaracterizar a igreja, para descaracterizar os filhos de Deus, para roubar a identidade. Porque você sabe, Satanás também sabe quem você é em Deus. Você não é essa pessoa depressiva, doente, essa pessoa raivosa, rancorosa, essa pessoa de tantos traumas. Você não é isso. Mas Satanás, ele quer exatamente o quê? Fazer com que você desista. Se tu eres filho de Deus. Então hoje, vocês terão um ato profético. Mas amanhã, não pense que as lutas vão passar, não. As lutas virão, talvez até em maior intensidade. Mas aí cabe a decisão da maturidade. A decisão de maturidade. Então, é importante, não é querer, mas é na hora. Porque até então, Jesus estava ouvindo uma voz que dizia o quê? Tu és filho de Deus. É tão bom quando a gente está no meio que todo mundo torce por nós. E todo mundo assim, que bênção, que bênção. Mas vai chegar lugar que as pessoas vão querer lembrar do passado de vocês. Que tragédia, que falido, não presta para isso. E vai embora. Mas não é aquilo que se diz, mas é aquilo que Deus diz acerca de vocês. E é claro que o caminhar de vocês tem que ser conforme o que Deus quer também. Amém? Aleluia. Olha só, então, aqui o inimigo vai aonde? Na necessidade. Quantos de nós talvez perdemos a nossa identidade por causa de uma necessidade? Sim ou não? Aqui Jesus teve fome. E Satanás chegou lá assim, se tu eres, manda que essa pedra aqui, se torne pão. Vamos lá, versículo 3. O tentador se aproximando, versículo 4, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito. Está escrito. Sempre eu falo, não é o que a gente prega. Porque tem muito que se prega e aquilo que não está na Bíblia. Mas é o que pregamos e o que vocês olhem, está aqui, está na Bíblia. Porque nós não queremos uma geração que escuta e acredita no tudo que se fala. Nós queremos uma geração que está aqui, está escrito. O que ele está pregando ali está escrito. Ok? Esse é um passo importante. Amém? Então, você vai ver que novamente Jesus fala assim, o que está escrito. Não só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. E disse o quê? Se eres filho, se há uma estratégia que Satanás usa, é querer fazer você sair da presença de Deus. Se há uma estratégia que Satanás usa, é confundir você, para você voltar a ser aquela velha criatura. Satanás vai investir muito nisso. E então, versículo 6, ele disse, se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que lhe te guardem. Eis que te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma. Quem que falou isso aqui? Quem falou isso aqui? Não pode. Satanás leu a Bíblia. Satanás estava pregando para Jesus, vamos dizer assim. Não pode. É isso que a gente tem que ter cuidado. Você está entendendo? Primeiro, nunca interpretar da maneira errada. Segundo, o Espírito que dá o entendimento e a revelação. Amém? E sempre ver se está escrito. Quantas pessoas não se desviaram porque foi falado tantas coisas e não estava escrito? Mas a pessoa acreditou. Por isso que eu falo. Isso aqui, é o nosso manual de vida. Amém? Vamos lá? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor? Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Lembra-se, se Jesus, sendo Jesus, foi tentado 1, 2, 3. Aí tu acha que nós somos melhor? Ai Deus, por que eu só vivo sendo tentado? Ele já lhe deu a provisão, que é o Espírito Santo. Não interessa quantas vezes o diabo vai querer tentar contra a vida de vocês.
O importante é que o Espírito Santo vai estar ali para guardar vocês. E ele precisa estar na vida de vocês, amém? Versículo 9, ainda no 8. Levou-lhe ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Viu? Necessidade, posição e poder. Aonde os homens caem? Todos os homens, não interessa ímpio, crente, não interessa credo, não interessa religião, todos os homens caem. Exatamente isso. Posição, glória, poder. Entendeu? Necessidade, quando se fala necessidade, isso aqui, ó. Quantas pessoas fazem coisas erradas por causa disso aqui? Então Satanás sabe, ele foi exatamente cirúrgico aonde um homem poderia errar. Só que Jesus, amados, ele tinha uma conexão com Deus, com o próprio Pai. Amém? Aleluia. Versículo ainda 9, né? E disse, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Olha só, adoração. Não é o que nós fizemos aqui. Cantamos, pulando, suamos, né, alguns, tudo mais, declaramos coisas bonitas. Isso é louvar a Deus. A adoração é ação. É quando você tem algo para fazer errado, mas você decide fazer o certo e as pessoas vão adorar a Deus por causa da decisão sua. A adoração é ação. Ação. Não adianta a gente fazer um monte de coisa se as nossas atitudes não adorarem a Deus. Amém? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Amém? Com isso, o que Satanás fez? Deixou e foi embora. Ó. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e a decisão que você toma hoje vai trazer coisas boas amanhã. Mas você viu, foi fácil para Jesus? Claro, o propósito dele nem se compara com o nosso. O nosso é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? A nós é sermos revelados a esta terra como filhos de Deus. Amém? Não como uma placa religiosa, não como um grupo religioso, mas como filhos de Deus. Amém? Coloca esse versículo aí para a gente fechar nele como filhos de Deus. Romanos. E aí então, é isso que vocês querem para a vida de vocês hoje? Vamos aqui, vem aqui. Fala, porque depois as pessoas vão me procurar e falam assim, mas ele, eu falei assim, não sei, eles que decidiram na frente de vocês aqui. É eles. É ou não é? Responsabilidade, amados, mais para cá. Responsabilidades. Mas vai ser tão bom quando vocês entendem isso e assumem essa responsabilidade para vocês. É tão bom quando vocês compreendem e se posicionam na fé de vocês. Eu fico feliz. Eu sempre falo, Deus faz uma parte e nós devemos fazer a outra. Não vamos achar que Deus faz tudo, não. A mesma coisa. Os pais de vocês vão fazer uma parte, vocês fazem outra. Nós fazemos uma parte, vocês fazem outra. Nunca, nunca, nunca alguém vai fazer 100% para vocês. Senão isso gera deficiência. Seja emocional, financeira, espiritual, seja em todas as áreas. Sempre. Sempre. Deus falou assim, tu és o meu filho amado. Mostrou-se, revelou a identidade de Jesus, o Cristo, o ungido. O resto era com ele. Satanás foi lá e disse, ei, tu és mesmo filho? Jesus assim, Satanás, está escrito. Entende? Então é muito importante que a partir de hoje, vocês se posicionem de maneira diferente. E não olhe essa turma que está aqui hoje, né, amigos, familiares, pessoas, como alguém que vai cobrar e apontar o dedo. É claro que pode, sim, às vezes eles vão colocar, e aí? E aí? Eu vi, tá filmado, tá na mídia aí do ministério, né, da página. Eu vi, tá filmado! E você lá foi, ninguém te obrigou, você foi lá e disse o quê, Joaquim? Disse o quê? Disse o quê? Disse o quê? Acho que alguém gaguejou aí, né? Amém, vamos, Perfeito.
Aleluia. Queridos, então, nos alegremos por isso, vamos celebrar por esse momento, vamos ali, vamos fazer esse ato profético. Foram 4 meses ensinando. Eu até pergunto, qualquer um de vocês tiverem dúvidas sobre o batismo, pode perguntar, porque foi 4 meses ensinando. Essa turma aqui já tem que chegar, entendeu? Né? E ali falar tudinho. Pode chegar. Os pais, amigos, me fala aí esse negócio. Qualquer coisa que você não entender, quer falar aqui, pergunte deles. É dever deles, conhecer a palavra. É ou não é? As horas de passar aquele negócio, arrasta para cima, né? No TikTok, né? Arrasta para cima, tem que ser substituído, Isso aqui, identidade, cultura, mentalidade, são coisas que nós precisamos para ter uma vida de vitória. Sabe por que muitos de nós escolhemos, talvez, profissões erradas? Por causa da mentalidade. Sabe por que muitos de nós não avancemos naquilo que devemos avançar? Mentalidade. E mentalidade tem a ver com a cultura. Todos nós vivemos uma cultura. E os nossos pais talvez não nos deram tanto ensinamento, porque também eles não foram tão ensinados. Então é cultura. Mas chega uma hora, amados, que essa luz vem e Deus fala assim, sonhe grande, sonhe maior. Foi isso que Deus mostrou para José. E José depois foi uma bênção para seus familiares. José, em um momento de crise, de fome em toda a terra, Deus o posiciona em um trono de governo, se torna pai do rei, daquele que se dizia Deus na terra, do Egito, Faraó. José, Deus colocou ele numa posição maior para um propósito, não para ele sim, vai descer, mas para que ele fosse um instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. Essa atitude é para abençoar pessoas. Não é apenas, é para abençoar pessoas. E creiam, o Espírito Santo abre a boca, Deus vai falar através da boca de vocês. Sejam humildes, guardem o coração de vocês, se santifiquem. Os jovens estão escolhendo muitas coisas. Jesus escolheu certo o que está escrito. Tá? Tem alguma mãe que é igual a mãe do Cris, né? Quem conhece que é aquele seriado. Tu não é todo mundo, menino. É ou não é? Vó, tia, pai, mãe, eu vou fazer isso porque meus amigos. Quê? Não, mas todo mundo faz. Não interessa, tu não é todo mundo. Esse é a melhor coisa. Aí eu falo, essa mãe não é a mãe Nutella. Entendeu? Às vezes o Arthur conta aqui, eu falo assim, tua mãe é mãe raiz, rapaz. Ela é mãe raiz, entendeu? Então é muito bom. Todos eles contam coisas boas de você, gente. Isso é uma verdade. Então louvado seja Deus por esse momento, amém? Queridos, então como o nosso espaço aqui é pequeno, né, nós vamos ter esse ato lá fora, tá bom? Nós vamos ter esse ato lá fora. Isso. Então, eu peço que aqui os pais, eles se posicionam perto lá como é que é?